Saudações, queridos amigos e leitores do blog Médico Animósico. Feliz Ano Novo a todos, e aqui estamos para o nosso primeiro encontro desse ano, e o tema escolhido para o nosso encontro de hoje é interessante como sempre, e nós vamos falar um pouco sobre a história do judeu-cristianismo e a problemática paulinista. Vamos abordar um pouco esse personagem controverso e muito interessante, que é a pessoa de Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, e logo depois que vira Paulo de Tarso, e que nós em nossa história linear 3D conhecemos como São Paulo, que é justamente o personagem que dá nome a essa cidade onde eu nasci e muitas pessoas vivem, né? Bom, para começar o nosso papo hoje, acho que a primeira coisa que eu gostaria de frisar e lembrar é o significado da palavra Paulo, ou do grego Paulos, que quer dizer pequeno. Talvez o personagem Paulo de Tarso tenha sido o grande responsável pela propagação do cristianismo em níveis mundiais, talvez o grande primeiro relações públicas bem-sucedido, que criou as bases para que a Igreja Católica se transformasse no poder de 2000 anos que ela representa hoje. Então vamos descobrir um pouco quem foi esse personagem conhecido como Saulo de Tarso e que logo teve o nome mudado para Paulo. Esse personagem foi um cobrador de impostos de origem judia que viveu na era romana e que era o que nós poderíamos considerar um judeu helenizado. Digamos que os judeus helenizados eram justamente as pessoas que tinham origem judia, mas que sofriam toda a influência grega, que era o império da época, da mesma maneira que nós sofremos a influência americana através da sua cultura cinematográfica e etc. Na época, quem fazia esse trabalho que hoje faz o cinema eram as religiões. E Paulo, como nós dizíamos, era um cobrador de impostos, e cobrar impostos naquela época não era uma atividade, digamos assim, suave ou diplomática, era algo bastante complicado, possivelmente era uma pessoa bastante perturbada, que estava em contato com violência, dívida, entre outras energias de baixa frequência, o dia todo. E Paulo, original da tribo de Benjamim, era isso que nós podemos chamar de judeu helenizado, e uma pessoa que falava muitos idiomas, que rapidamente aprendeu a se relacionar com o comércio, e que correspondia a um perfil masculino, que tinha muito que ver com os homens daquela época, e que é um perfil que nós vemos plasmado até hoje nessas pessoas que são grandes líderes religiosos, que por vezes têm um caráter até tão autoritário que beira o militarismo. E dessa forma era comum naquela época os homens serem rudes, os homens serem pedófilos, os homens serem bastante interesseiros, tanto quanto hoje, tanto quanto nós, no Brasil, estamos vendo o que as elites são. E é muito interessante frisar que o Brasil é hoje um tabuleiro onde as elites jogam um jogo que está feito para resolver problemas que começaram justamente nessa era, onde começou a ser desenvolvido, vou pegar um pouco de água aqui, um conceito de igreja paulinista. Então, quer dizer, as pessoas elas praticam uma religião paulinista, convencidas de que estão praticando o cristianismo. Então, quer dizer, Paulo teve um surto nas portas de Damasco. Ele estava indo trabalhar, fazer as cobranças de imposto dele,
E de repente ele teve um surto, começou a ouvir uma voz na cabeça dele que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele interrogou quem era essa voz, e essa voz se revelou como Jesus. E desde então acontece o que nós chamamos a conversão de Paulo ao cristianismo. Paulo abandona as atividades dele como cobrador de impostos e passa a viajar por todo o Oriente, vai até Roma, faz 3 grandes viagens, onde ele começa a pregar o Evangelho, começa a pregar a palavra, o cristianismo. E obviamente, é importante lembrar também que Paulo era um fariseu. E os fariseus, eles eram os, digamos assim, concorrentes dos saduceus, que eram partidos políticos na época que interpretavam a palavra de Deus, e eram seitas que eram formadas dentro do judaísmo, que tinham maneiras diferentes de interpretar essa palavra, da mesma maneira que no cristianismo católico hoje existem as igrejas pentecostais e as igrejas crentes e não sei o que interpreta a palavra da Bíblia de uma outra maneira. Os fariseus eram considerados, digamos assim, mais aceitos. A doutrina deles era, digamos assim, mais sofista, mais convincente, mais flexível. Os saduceus eram considerados radicais. E é curioso, porque essa mesma mentalidade judaizante da época romana está plasmada hoje nessa guerra mental que existe entre as pessoas no Brasil, que estão divididas entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Social-Democracia, sem se dar conta que quem lucra com a perda e ganho de um é a Rede Globo, né? Então, assim, as pessoas ainda não entenderam como está estruturada essa guerra, da mesma maneira que Paulo, ao sair pelo velho mundo, pregando o evangelho cristão no idioma local daqueles lugares, começou a criar um sistema de admiração e adoração através do cristianismo que foi desaguar nele mesmo. E dessa forma ele se transformou no apóstolo que mais converteu ao redor do mundo. Porém, da mesma maneira que hoje nós estamos descobrindo um perfil oculto, seja para os políticos, seja para os pastores, relações com sociedades secretas, acusações de violação, roubo, desvio de verbas, corrupção, entre outras coisas, né? Tudo isso está vindo à tona de uma maneira bastante intensa. Naquela época, os costumes desses homens que eram sacerdotes, que fundaram as grandes religiões e que arrastaram as massas em vários idiomas, secretamente também era bastante parecida com a realidade que a gente está encontrando hoje na realidade política e religiosa tanto do Brasil como do planeta, né? E no caso de Paulo, as informações que a gente tem desde uma perspectiva canalizadora são bastante impressionantes, porque era uma pessoa de mentalidade perturbada, possivelmente com desvios sexuais e de ordem agressiva bastante intensos. E imagina que um camarada desse fundando uma igreja vai atrair exatamente esse tipo de energia. E foi isso que aconteceu no cristianismo, justamente por quê? Porque Paulo, como judeu, permitiu que aquelas pessoas que eram criminosas, que aquelas pessoas que eram mendigos, aquelas pessoas que estavam condenadas, aquelas pessoas que eram violadoras, estupradoras, dementes, etc. e tal, encontrasse através do perdão do cristianismo uma segunda chance. E dessa maneira, essas pessoas não se viram obrigadas a reconhecer, digamos, esses desvios e essas demências como desvio e demência, simplesmente porque
elas podiam contar com aquele perdão, bastava ajoelhar, pedir, se confessar, e é disso que se trata o sistema cristão. É por isso que é o sistema que mais cresce no mundo. Justamente porque desde uma perspectiva vibratória e energética, a maioria das pessoas carrega muita energia de culpa, muita energia de medo, seja por eventos que aconteceram em vidas passadas, e seja pelas dúvidas existenciais naturais de qualquer alma que está numa realidade ou num corpo físico sem compreender de onde vem, quem é, o que faz aqui, para onde vai, etc. Então, digamos que essa forma de se relacionar com o perdão permitiu que o cristianismo se propagasse como uma praga, de maneira que ela passou a ser o bastião religioso de todos os grandes assassinos, senhores da guerra. Como todos sabem, Hitler era católico, entre outros senhores da guerra que atualmente atuam e recebem prêmios Nobel da Paz. E claro, desde uma perspectiva da reciclagem álmica, desde que o cristianismo começou a ter esse nível de poder através da realidade 3D e 4D, uma série de implantes etéreos controla as reações das pessoas sempre que alguém se comporta fora dessa realidade dogmática criada pela educação cristã e pela forma de se relacionar com as doenças mentais, com as doenças matrixianas, a psicopatia, a pedofilia, entre outras coisas, que essa religião perdoa e promete, digamos assim, o mesmo céu para aquela pessoa que teve uma vida reta e para uma pessoa criminosa, desde que a criminosa se arrepende. O que gera uma certa frustração naqueles que acabam optando pela vida reta, né? Porque isso mantém um mundo equilibrado através de injustiças, ordem ad chaos. E isso faz com que nós, desde uma perspectiva tanto 3D quanto 4D, vivamos dentro de uma perspectiva de idiotismo religioso. E é interessante acrescentar que a cidade de São Paulo foi fundada pelos jesuítas, né? Então, se você estuda a história do santo São Paulo e tudo que ele fez, você vê claramente uma agenda, uma necessidade de criar-se uma cidade onde todas essas almas embrutecidas por essa religião que perdoa tudo, que releva tudo, e basta que você reze algumas Ave-Marias e pague 10% dos seus lucros para a igreja. É preciso, então, criar, né, digamos assim, um campo 3D para que todas essas almas possam nascer e evoluir desde essas perspectivas que foram criadas por uma igreja que é extremamente paulinista, porque, como todos sabem, Jesus não fundou nenhuma igreja, Buda não fundou igrejas, nenhum dos grandes avatares de nenhuma religião fez ou fundou religiões. Eles apenas deixaram mensagens, que são mensagens que estão gravadas a fogo no nosso coração e cérebro, e eles traduziram de maneira literal, de forma que alguns homens imprimiram isso em livros e transformaram esses livros em sagrados. E é muito interessante ver hoje em dia as pessoas de um poder intelectual baixíssimo, pessoas que carregam todas essas qualidades paulinistas ou medievais ou embrutecidas, né, das eras em que o mundo era dominado por religião. E hoje essas pessoas, através de um único livro que é a Bíblia, elas pretendem obter de volta um poder que foi o poder que os magistas, os magos negros, obtinham na medida em que as religiões foram sendo criadas. Outro dia até eu estava vendo um vídeo no YouTube que mostrava um noticiário onde um casal estava sendo preso num posto de gasolina justamente porque eles encheram o tanque do carro, estavam inclusive com uma caminhonete dessas assim, moderna, cara.
E a mulher deu uns santinhos assim, e fez lá uns... que Deus te abençoe, e o frentista ficou olhando aquilo, chamou a polícia porque eles não queriam pagar gasolina e juravam que eles iam receber uma graça. Então, quer dizer, existe um surto religioso acontecendo no Brasil hoje, onde as pessoas acreditam no seu potencial magista, no seu potencial miraculoso, no seu potencial sanador, sem levar em consideração os medos e as mentiras que carregam, os trabalhos de autossanação que elas têm que fazer em si mesmas, antes de se aventurar a ajudar as outras, né? E claro, quando a pessoa é ignorante, quando a pessoa é materialista, quando a pessoa pensa que ela já atingiu um determinado patamar, porque afinal de contas o dinheiro está entrando, e ela tem um monte de vizinho que inveja ela, que pede até emprego para ela, que conta com ela, que admira ela, a pessoa se ilude de que ela chegou num determinado patamar, ela quer começar a fazer, ela quer dar palestra, ela quer dar exemplo, ela quer compartilhar o pseudo-êxito dela, né? Então ela escreve livro de autoajuda. É muito engraçado como pessoas extremamente problemáticas e enfermas podem iludir-se de que estão habitando um determinado patamar evolutivo, com certeza, simplesmente porque elas conseguiram atingir um certo fluxo financeiro harmônico que permite a elas existir de forma pacífica, sem delinquir, praticar uma religião, mas também sem fazer questionamentos. E esse é um estado de idiotismo, justamente porque quando a pessoa encontra quem pode perceber quais são os problemas e as mentiras dela e esse aborda isso, ela se sente desrespeitada ou ela simplesmente não responde. É muito comum isso, né? As pessoas são questionadas, elas silenciam, não percebem a grosseria de não responder e depois te acusam de querer ser o dono da verdade, te acusam de querer uma série de coisas. E isso vem justamente de uma mentalidade cristã que ensinou as pessoas a repetirem frases e parábolas que fazem sentido na vida cotidiana, principalmente de quem sofre e toma no cu, de maneira que as pessoas aceitam isso como um consolo e desistem de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que de fato funcione. E essas sociedades existem. Quando você começa a viajar, quando você começa a ter contatos, quando o seu trabalho começa a fluir para quem precisa dele e não para que você faça dinheiro, outras formas de realidade se revelam para você. E é por isso que o Brasil tem tanto interesse em manter as pessoas afundadas nesse sistema religioso paulinista. É por isso que as principais personagens, né, os principais personagens-chave, sejam eles líderes religiosos, sejam eles políticos ou financeiros, estão ali naquela região. É como se São Paulo fosse justamente o campo mental, o inconsciente de todos aqueles seres que em nome da cruz ou que em nome desse santo abateram um índio, escravizaram um negro, entre outras realidades que estão controlando a vida das pessoas até hoje. Não de uma maneira 3D, mas influencia de uma maneira 3D. Então é muito importante compreender que por detrás desse surto de messianismo que nós vivemos no Brasil hoje, onde pessoas completamente ignorantes começam a querer usar a Bíblia para imprimir verdades que elas nem pesquisam, ou para criar modelos de felicidade através da ridicularização e depreciação do modelo de felicidade que o outro encontrou para ele. Isso acontece muito com a maconha hoje em dia, né? Existe um bando de pessoas ficando retardadas em São Paulo, no Brasil em geral, por causa dessa ayahuasca que está liberada para que as pessoas bebam, justamente porque ela é usada para manter todo mundo dentro desses sistemas de adoração. E até hoje a porra da maconha não foi legalizada e as pessoas que querem fumar maconha no Brasil têm que fumar uma maconha de péssima qualidade, têm que se sujeitar a um contato com pessoas extremamente desagradáveis, muitas vezes, criminosas, entre outras coisas.
E tudo isso vem de uma mentalidade religiosa que, para poder sobreviver e ser imprimida nos nossos campos sensíveis, gerou a matança que matou. Entende? Então todos nós, enquanto paulistanos, todos nós, enquanto herdeiros de uma família cristã, temos culpa no cartório desde a perspectiva coletiva, com todo esse abatimento de índios que foi feito e com toda a escravização de negros que foi gerada. E é muito triste ver do que os negros se ocupam hoje em dia e qual é a perspectiva que eles têm da própria história, uma vez que eles não sabem nada do que passou no Egito, eles não sabem quem foi Akhenaton, eles não sabem eles não sabem nada, eles só sabem o que aconteceu da escravidão para cá, entende? E todos os ídolos que eles adoram reproduzem um sistema de adoração idolizante através de bonés, tênis e jaquetas, que é a mesma porcaria do sistema idolizante que era usado na Babilônia, entende? Que foi usado quando os jesuítas chegaram ali e começaram a dar espelho e pente para os índios e levar para o Brasil e levar o ouro. Então, quer dizer, o sistema se repete, a realidade é um looping, apenas a embalagem, apenas a reciclagem é que é nova, entende? Então as pessoas estão aí cada vez mais longe das possibilidades inerentes à própria natureza humana, à própria natureza espiritual, à própria natureza mágica, porque é muito difícil entrar em contato com toda a carga emotiva que é, digamos assim, a nossa porcentagem de participação coletiva em toda essa matrix que abateu os índios e escravizou os negros para materializar cidades como São Paulo. E é muito curioso pensar, né, que essas cidades enriqueceram através do café. Todo mundo toma café de manhã até hoje. O que a Casa Real Sagrada de Sírios nos ensina é que esses índios aceitaram ser sacrificados e abatidos não apenas no Brasil, mas na América inteira, justamente porque a partir daí eles tomaram conta de toda a realidade 4D, e que é o que realmente importa. E dessa forma, hoje, desde a perspectiva 4D, são os jesuítas que trabalham para os índios, da mesma maneira que hoje, desde a perspectiva 3D, a mentalidade jesuíta escravizou todas as pessoas de uma forma bastante cruel, a ponto de interferir na forma de elas fazerem sexo, a ponto de interferir na maneira como elas recebem o ensino na escola, a ponto de interferir na maneira como elas amam, como elas perpetuam esse matrimônio, entre outras coisas. Então, a religião cristã perpetuou o assassinato e a pedofilia na nossa memória coletiva de uma maneira que nós não somos mais capazes de cobrar dívidas históricas. Justamente por quê? Porque aqueles que deveriam cobrar dívidas históricas, e para isso é necessário buscar conhecimento, eles se contentam com espelhos, com pentes, com bugigangas, com uma música repetitiva, com uma bunda, com um copo de cerveja, com uma letra de samba, entende? Então, enquanto cada indivíduo não tiver a sede por uma expansão do seu próprio nível de consciência, esse tipo de coletivo liderado por imbecis vai existir e levar as pessoas que não são imbecis com ela da mesma maneira que uma descarga. E não sei, eu acho que era muito importante vocês entenderem que, principalmente vocês que são cristãos, que vocês não estão praticando o cristianismo, entende? Vocês estão praticando apenas os dogmas que foram propagados por Paulo e impressos na Bíblia e que são usados para exigir um determinado comportamento e atitude das pessoas que mantém elas num nível de consciência que é pura obediência, não existe descoberta, não existe experiência, não existe questionamento. E para haver sabedoria, para haver experiência, precisa haver conclusões próprias. E é muito importante que vocês tenham coragem para realizar o que é verdade nesse momento de separação do joio e do trigo que nós estamos vivendo. Bom, eu acredito que seja isso a nossa conversa de hoje. Gostaria de desejar um feliz 2017 para todos vocês, agradecer todas as pessoas que têm nos escrito,
Agradecer também as pessoas que têm tentado nos prejudicar, agradecer as que têm conseguido. E gostaria de lembrar a todos que não existe perdas na realidade. Ou você ganha ou você aprende. E nós temos aprendido muito, justamente e principalmente com todos aqueles que desejam, querem e por vezes também conseguem nos prejudicar. Mas não tem problema, o mundo gira e quem está embaixo, inevitavelmente, consequentemente, logo, logo estará por cima. Eu desejo um grande beijo e um grande ano para todos vocês. Muito obrigado por toda a audiência, por toda a cumplicidade. Vamos estar juntos esse ano de 2017 e preparados para enfrentar toda a hipocrisia que nós enfrentaremos. Um grande abraço, amigos. Namastê.